Tudo que Deus fez foi perfeito, mas nós vemos a obra das trevas se opondo contra aquilo que é perfeito. Nós vemos ali no princípio a serpente, a antiga serpente, o qual Jesus cita, que é Satanás, enganando a Eva, e a Eva levando o fruto e dando para o seu marido comer. A serpente lançou uma palavra destrutiva, não palavra construtiva, porque essa é a função do diabo: trazer palavra para o seu coração, não de construir você, mas de destruir você. Deus disse: se você comer, certamente morrerás. E a serpente disse: se você comer, certamente não morrerás. Você será conhecedor como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas a serpente mentiu, porque a Eva não está entre nós. A Eva nem ressuscitou. Ela mentiu, o qual muitos pastores pegam dizendo: a serpente não mentiu, ela falou a verdade. Mentiu. Ela é o pai da mentira. Nós vemos que a serpente, ela lança palavras que parecem ser boas, mas no fundo, tem um segundo interesse maldito. Tem um segundo instinto maldito, o qual lançou aquela palavra. E onde o que está acontecendo no tempo de hoje, o diabo introduzindo dentro da igreja, usando a palavra de Deus, distorcendo aquilo que é verdadeiro, o qual Paulo vem trazer ao meu e ao seu coração. Ele disse: nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Aleluia. O qual muitas pessoas não entendem o que é viver debaixo da graça. O que significa graça? Graça, você já parou para pesquisar o que significa graça? Quando você ganha um presente, você ganhou de quê? De graça. De graça. É um presente, ele veio para você de graça. Você não fez esforço para ter ele. Esse presente chegou, ele foi de graça. De graça. Aleluia. Agora tem um presente de graça. Agora Jesus, de uma vez por todas, ele morre por mim e por você de graça. Aleluia. Ele deu um presente de graça. Ele disse: eis que eu vou para o Pai, mas rogarei a Ele que envie outro conselheiro para que esteja com vocês de graça. Glória a Deus. Aleluia. O qual ele fará vocês a lembrar de tudo quanto eu tenho ensinado a vocês de graça. Ele disse por intermédio de Ezequiel: eis que eu tiro de vocês o coração de pedra e dou para vocês o coração de carne de graça. De graça. Vou tirar de vocês o espírito orgulhoso e vou dar um espírito novo para vocês. Para quê? Para vocês aprenderem a obedecer os meus mandamentos de graça. Glória a Deus. O povo confunde: agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu não preciso me esforçar para obedecer os mandamentos. Isso significa que eu ainda não recebeu o Espírito Santo, porque ele não está sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, a graça, é receber o Espírito Santo dentro de você, para te ajudar a obedecer o que Paulo vem dizendo para mim e para você. Ele disse: se nós não estamos mais debaixo da lei, continuaremos a pecar? Se nós vivemos agora debaixo da graça, continuaremos a pecar? Ele disse: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós vemos, queridos irmãos, lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 15, ele disse: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, agora aqui Pedro vai citar Paulo, escreveu a vocês com a sabedoria de Deus. Eu já vi pastor falar que nós não devemos obedecer tudo o que Paulo disse. Eu já vi pastor falar que Paulo era um homem e nem tudo que ele escreve devemos obedecer.
Paulo tem os seus erros, então isso significa que Paulo escreveu com a sabedoria dele, não com a sabedoria de Deus. Mas aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, afirma que Paulo ele escreveu todas as cartas com a sabedoria de Deus e não com a sabedoria do homem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz, olha, com a sabedoria que Deus lhe deu. Verso 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela deste assunto. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis. Presta atenção nisso. Ele diz: algumas cartas contêm algumas coisas difíceis. Aleluia. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, a qual os ignorantes e estável distorcem, como faz também com as demais Escrituras, para a própria destruição deles, o qual muitos usam essa passagem de Gálatas, louvado seja Deus, no capítulo 5, do verso 16 em diante, para dar chance para os prazeres da carne, para dar chance para andar na imoralidade, para dar chance para andar no adultério, para dar chance para andar naquilo que desagrada a Deus. Louvado seja Jesus. Ele diz, Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito. O Espírito que é o contrário da carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Agora, quem está agindo na carne